esses ícones, né? Essas pessoas que trazem a boa nova, eu não sei, cara, você sente, elas têm uma aura diferente. Ricardo, e você é cristão, né, Ricardo? Eu acredito, Você já se batizou e tal? já. Já? Não, quando eu era criança e tal, mas eu acho que permanece. Não Porque é? se já batizou, eu acredito. Mas teve algum acontecimento assim na sua vida que você Ah, falou assim, vários. putz, aconteceu isso daqui por conta disso e realmente Deus existe, pô, falou comigo. Cara, eu tive uma vez às vezes eu me emociono muito quando eu tô falando, e às vezes não, Pode, depende da hora pode se que eu tô emocionar. falando, assim. Às vezes sim, às vezes não. É engraçado isso, por isso que eu falo, esse toque ele não escolhe a hora de vir, né. Eu já contei essa Sim. história algumas vezes e já me emocionei muito contando, e também já contei mas, eu fui ateu, cara, dos 17 aos 34. Aí os ateus falam: "Então, você não foi, porque se você fosse, você seria eternamente, não sei o quê". Os cristãos também falam a mesma coisa. É. Os caras dizem: "Ah, então você não foi". Eu li muito, eu sempre leio, né, eu sempre li muito. E aí uma vez eu peguei um livro que nunca mais eu achei, cara, eu tô achando que aquele livro nem existia, mas existe sim. Eu não sei quem escreveu, cara, eu não sei se foi Rousseau, alguém, era um livro de um escritor aí dos anos, sei lá, 1700, 1800. Eu preciso encontrar ele de novo. E eu não sei por que que não tá na minha biblioteca. E eu lembro que ele estava em casa. Talvez tenha ido embora na reforma, alguma coisa assim. E lá ele falava muito do conceito de que, eh, primeiro, que a Bíblia era incoerente. Então essa parte na época eu falava: "Não, é verdade, é isso aí, olha Tem lá". algumas incoerências, Porque tá? a Torá, né, o Pentateuco ali é totalmente coerente, olha aqui, ali, acolá. Mas depois você entende que na realidade, primeiro, né, a primeira coisa, e eu perguntei muito isso agora, né, pra perguntei para padre, perguntei para pastor, perguntei para rabino e para vários. Eu falo assim: "Como é que eu olho a Bíblia? Como é que eu vejo a Bíblia?", né. Primeiro, a Bíblia são vários livros, né, assim, o primeiro que os judeus, né, eles acreditam só no Velho Testamento, que são Sim. os 5 grandes livros ali. O cristão que acredita A parte do na Novo parte de Testamento. Jesus para cá. Então, os evangelhos, o Atos e as cartas, né, e o Apocalipse. E dá entre 67 e 69. Alguns contam 66, outros 66 e outros contam 69, se eu não me engano. Mas vamos pegar Hum, 66. Então são 66 autores, em épocas diferentes. sim. Então a Bíblia tem parte dela, e eu fiz essa pergunta, não sou eu, são os estudiosos da Bíblia que me falaram. Partes delas são metafóricas, é metáfora, é história alegórica, Sim. ilustrativa. Outras são cronológicas, é o que realmente aconteceu, a cronologia. Outras são inspiracionais. Outras são de relatório, tipo, o que eu vi, né. Então se você olhar, aquilo tudo como o olhar e a régua e culturalmente como hoje, é a mesma coisa. Hã, as leis de Talibã de Talião, lá na que o pessoal conheceu muito, né, por olho, dente por dente. Eu vi, Sim. cara, essa pedra aí, né, pedra, como é que chama a pedra do Talião? Põe aí, onde tinha lá Olho tá lá no Louvre, cara, em Versalhes. Tem aí o nome da, cara, Código de Hammurabi, né. A pedra que tem o Código de Hammurabi, cara, vê se você não consegue botar ela aí, cara. Eu tenho dá pra eu tenho colocar o uma foto pessoal lá junto na com ela, tipo assim, oxe, tem uma foto eu junto com fiz assim, ela? o pessoal tirando Sei. foto da Mona Lisa, tirando foto do Michelangelo, e eu tirando a foto do Código de Hammurabi. Eu falei: "Cara, eu sempre que eu vi nos livros, e o código tá aí, cara, porra!", Caramba. né. Ah, tô vendo, já vi já É essa uma daqui. pedra preta, não é isso? Preta, é isso mesmo. É. O Matheus tá colocando na E tela lá pro aí, pessoal ver. hã, então a Bíblia, ela não é um livro só, ela não pode ser vista, ela tem o fato histórico de quando Sim. escreveu, então tem muita coisa ali que não faz mais sentido hoje, no sentido literal,
Sim. porque aquilo era o que era, como era feito, né, tudo, regras de cada tabernáculo, os sacrifícios e tudo mais. E ela é muito bonita quando, para quem acredita em que Jesus realmente veio e mudou, tipo assim, ó, vamos parar, que tá tudo muito ritualístico, tudo muito. Então, eu não tô tirando todo o passado. Esse passado foi necessário para a gente chegar até aqui. Mas agora, vamos simplificar. Em vez de estudar a fé, vamos viver a fé. A vida de Jesus foi um evangelho. A vida de Jesus foi um ensinamento. Então, a vida, desde o nascimento dele, se você olhar, foi é quase que um resumo de todas as improbabilidades possíveis de que algo pudesse resistir a 2000 anos se não fosse verdade. É tudo muito... Que Deus que morreu, nenhum Deus morre. Ele se deixa morrer. Sabe? Ele pega os mais improváveis para ser... Ele não pegou os grandes generais, os grandes... Não, ele pegou tudo mal acabado, tudo Zé Ruela ali, tudo cheirando a peixe. O pessoal fala, esse povo cheirando a peixe. Que coisa pode vir de Nazaré? Pô, mas você aí não era o Nazareno, filho do José? Pô, já nasce de uma virgem que o outro falou, opa, pera, como ela tá grávida? O anjo teve que vir acalmar o José, porque o José falou, ô, que negócio é esse? Minha mulher tá grávida, eu nem toquei nela, nem a conheci. Não, te acalma aí, José. Ela vai ser a mãe do Messias. Então tudo... Cara, quem vai revelar que ele tá vivo é Madalena. Os homens tudo lá escondido. Madalena vai lá, enfrenta o Império Romano, lá os soldados lá, para ver se o rabi dela tava para ela cuidar. Então você vê, era prostituta, era cobrador de impostos, era peixeiro, era tudo uns mal acabados. E aí a coisa fica... E morre entre os bandidos, é crucificado junto com bandido. Então, quer dizer, tudo tinha para dar errado essa história. Não é uma história bonita. Se fosse falsa, por que eles não fariam uma história muito mais bonita? É tudo errado, cara. É tudo que não... Você fala, que referência é essa? Meu Deus do céu. Né? E por que toca? O que tem de misterioso que toca? Verdade. Né? Teve que fugir, nasceu de uma família paupérrima, quase foi morto por Herodes. Começou a pregar com 30 anos. A vida pública de Jesus começou com 30 anos. Até então ele vivia como um ser humano comum. Marceneiro, né? Carpinteiro. Ninguém sabe se é carpinteiro ou pedreiro, porque Nazaré tinha muitos pedreiros, era uma cidade muito conhecida por manipuladores de pedra. Então a palavra marceneiro e pedreiro parece que na língua... E se ele manipulava pedras e cortava madeira, hein? Também, né? Os dois, né? Pode ser, os dois juntos, né? Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, você começa a falar, poxa, tem algo mais aí que é inexplicável, né? A própria vida. E aí, quando eu estava nesse período de não acreditar, de questionar a Bíblia, questionar a existência de Deus, porque quando você... Imagina, tá com 17 anos, então você tá naquela saraivada de ciência, biologia, química, matemática, ciência, lógica e tal, e não sei o quê, bababá. Você começa a achar que realmente tudo é a partir de. E na realidade é o contrário. A ciência nada mais é do que uma linguagem humana para traduzir o que é natural para outro ser humano. Então, olha, eu estou analisando aqui o céu, estou analisando o sol, a terra, a minhoquinha, então eu estou analisando aquilo que existe. Eu não estou sintetizando, eu não estou criando nada, eu estou traduzindo aquilo que já existe para uma linguagem que outro humano consegue fazer cálculos, consegue enxergar a mesma coisa que eu, consegue fazer uma definição do que é um atrito, do que é uma velocidade, do que é uma reação química, o esperado daquilo, mas ele não criou nada, é uma análise do que já existe. Tanto é que você vê que a vida, ninguém sabe como é que a vida surgiu, ninguém sabe o que é um buraco negro, ninguém sabe o que é a gravidade. Gravidade, ninguém sabe o que é a gravidade. Explica-se a gravidade, tem a lei, mas não sabe. Por que atrai? Não sei, mas atrai.
Verdade. Se a maioria das coisas é espaço vazio, então como é que é essa acessibilidade do toque? Cara, tem a teoria das ondas lá. Será que as coisas podem nem existir, ser possibilidades de existência, a possibilidade do elétron, o elétron não tem uma posição certa, a possibilidade de. Então você começa e o que tem depois? É tudo teoria. Então, tipo, tá, e aí? E tem coisas. E aí eu questionei, eu falei assim, cara, Como explica o amor, né? tem gente que ainda fala que é uma questão química, né? Fala assim, se você jogar, sei lá, endorfina, dopamina, você vai ficar todo. Oxitocina, o hormônio do amor é a oxitocina, né? Da dependência ali, nossa, eu tô ligado nessa pessoa. E se você tira, a pessoa fica mais depressiva, você põe a pessoa fica mais. Mais Êxtase, amorosa. tinha muito isso, né? Que era a Sim. sensibilidade de tal, não sei o Alta quê. sensibilidade. E você achava que. Né? Mas tem coisas assim que suspende a lógica, né? Ela deixa a lógica numa suspensão. E aí, quando eu lembro que minha mãe muito católica, lembra disso? Ela me levou Sim. pro padre lá e eu falei assim, padre, eu sou ateu, tal, não sei o quê, por conta disso, disso, disso. E realmente eu saí de lá, era um confessionário, que a pessoa imagina o confessionário uma coisa meio, padre, eu pequei por causa disso, me dá aí o meu, como é que chama lá, o que eu tenho que rezar lá, esqueci. Penitência? Penitência. E não, confessionário é assim, trocando ideia. Aí eu trocando ideia, aí quando eu saí, ele virou pra minha mãe e falou, seu filho vai ser ateu. Aí minha mãe, nossa, meu Deus do céu, não sei o quê. Ele falou assim pra sua mãe, Falou. e você Eu escutou? convenci o padre, não, falou na minha frente. Tava na sua frente. Ele falou, seu filho vai ser ateu. Deu risada. Porque, sei lá, acho que ele foi Tá jovem cansado já, né? também, né? Minha mãe, meu Deus, não fala isso, não sei o quê. E realmente eu fiquei, e eu lembro que quando eu tava com 34 anos, cara, exatamente 34 anos, ah, eu tava estudando alguma coisa lá, e aí eu tinha uma super interessante também, e aí eu tava vendo algumas coisas sobre esse questionamento da veracidade da Bíblia, dos fatos, porque os caras olham a Bíblia com o olhar da ciência, cara, e não é para olhar. Como eu disse, são vários livros, são 66 livros, né, no mínimo. E aí eu dormi. E aí eu sonhei, cara, que eu tava falando com Deus, cara. Caramba. E como É. que ele era no sonho, assim? Era uma coisa, não era, por isso que eu falo, Não era uma... não, era um sentimento, era uma sensação, assim, era muito Sei. real. Ao mesmo tempo era tudo e não era nada do que a gente conhece. Então existia, ele estava lá. E aí eu falei, Deus, por que você não faz um milagre igual ao do Antigo Testamento? Por que você não faz algo homérico, algo Grandioso. grandioso para todo mundo ver e para acabar com essa dúvida que as pessoas têm, que eu tenho? Por que você não faz um milagre? Ele falou, pô, mas eu já fiz um milagre que todo mundo vê. Eu falei, qual? Ele falou, você. Nossa, aí. Aí eu falei, eu? Você tá vivo é um milagre. Olha. Aí ele falou, a vida é um milagre. E aí foi quando eu acordei, parecia que eu tava saindo assim Sei. de dentro de uma piscina, assim. E aí eu falei, caraca, a, a probabilidade científica da vida existir do jeito que a gente conhece é extremamente, assim, improvável, cara. Por isso que eu falo, né, que aí quando você pega a vida de Jesus, é uma vida totalmente improvável. É totalmente uma vida que não era para dar certo, que não era para acontecer, que não era. Por isso que eu falo, a vida é quase que um resumo do que a gente vai passar, e por você acreditar o que você vai passar. E é engraçado isso também, Luan, porque assim, por que tanto ódio de quem crê? É verdade. Entendeu? Por que esse ódio mortal? Porque se fosse uma coisa insignificante, por que tanto ataque? Por que tanto ataque em quem crê? Por que tanta escárnio? Por que tanto ódio? Por que tanta vontade de ridicularizar Jesus, ridicularizar quem acredita? Por que essa vontade enorme? Saca? Você é tão ínfio, você é tão ridículo, você é tão insignificante, por que a pessoa se sente tão na obrigação de sempre trazer isso à tona, né? Por que esse ódio de quem crê? Por que esse ódio de quem quer aquele a gente falou lá, os preceitos de família, né? De unicidade, de patriotismo,
nacionalidade. É. Por que esse ódio? Por que esse... Ah, E pior que a gente vê muito, né, Ricardo? Hoje em dia, hoje, se você vai igual, se você for cristão, se você tiver uma família, se você tiver um filho, você é o terror da sociedade. é. E é comprovado, né, que até a mulher, quando ela tem um filho, ela pode ser meio progressista. Mas depois que ela tem um filho, ela passa a ser mais de conservadora. Porque eles querem deturpar a família Porque é mesmo, né? natural. Porque são estímulos naturais. São estímulos naturais, é como a gente falou, é estímulo natural. Me mostra falei um povo, me fala um povo que não tinha uma divindade. Me fala um povo que não era reunido por conta de alguém que os protegia naquele, naquele pedaço ali, protegia os seus, protegia as famílias, protegia os descendentes. Me falam que não cultuava os seus e cuidava dos seus ancestrais, e cuidava da sua prole, e cuidava da progressão ali da sua prole. Me fala, não tem, cara. Não tem uma aldeia, não tem uma tribo, não tem Sim. alguém que o núcleo não fosse familiar. Iniciação dos meninos, das meninas, iniciação do guerreiro, lutar por aquele grupo, conquistar por aquele grupo, caçar por aquele grupo. É natural. Não tem. Não tem na história da humanidade. E que todos. E no centro ainda você pode ver sempre esse religar. É óbvio que no meio do caminho muitos utilizaram dessa Sim, com naturalidade para certeza. usurpar de poder. Você viu E que saiu. poder, benesses e tudo mais. É lógico. Ô, Ricardo, você viu que saiu um cara falando que ele é o Messias? Não viu? O Não Henrique viu? Cristo, não. Não, é um outro cara O aí. Pai eterno. Saiu um cara aí falando, um doido aí falando que ele é o anticristo e tal. Esse daí é um cara bom pra você tá fazendo também a análise dele ali. Eu O... acho que quando, Pode falar. quando por exemplo, é, esses ícones, né? Essas pessoas que trazem a boa nova, eu não sei, cara, você sente, elas têm uma aura diferente. Elas têm uma aura que você para ouvir, que você para. O cara tem um. Ele tem e não são perfeitos. As pessoas sempre acham que, cara, a pessoa fala assim: ah, Jesus foi o único que foi perfeito. Como é que foi a vida dele antes dos 30? Será que ele também não fez algumas escolhas? Será que, como homem, porque ele não era só Deus, ele era também homem. Humano, né? Né? O Verbo se fez carne. Ele deve ter aprendido, deve ter tomado chamada da mãe dele. Sim, Ele se submeteu a. Saca? É tanta coisa ali, e ele vivia, ele dormia, fazendo junto atividade, ali com as tudo. pessoas. Então, você acha que 100% do tempo ele estava ali sempre pregando? Será que ele não dava risada? Será que ele não brincava? Sim, É óbvio que sim, né? Então é mostrar que ele veio como homem e conseguiu se manter na retidão sem sim. até os 30 anos. E aí que ele começa com os milagres, aí que ele começa com a vida pública, mas eu acho que é tipo o deserto, quando ele não se corrompe. Você sabe uma coisa, acho que é importante a gente falar no seu Hum. podcast, que a gente fala de grana, né? Fala de poder e tudo mais. Eu demorei para descobrir isso, viu, o Luan? Eu não sei se acontece isso com você, o pessoal do Hum. chat. Só que é assim, cara, a maturidade é uma coisa que ela. Às vezes você tem que passar de novo, Acho né? que é só a idade, Você né? tem que passar, você tem que, às vezes, bater a cabeça mesmo, várias vezes, para você entender o que aquilo significa para você na tua vida. Mas uma das coisas que a gente faz, consciente ou inconscientemente, é colocar. Eu não digo que você tenha que ter ali os seus ícones, o seu norte, né? Aquelas pessoas que você se inspira, resultados que você se inspira.
Mas tomar muito cuidado para não só focar aquela métrica, sabe? Tipo, tal pessoa quis atingir, sei lá, um patrimônio de R$1 milhão, Sim, né? Então, se a pessoa não atingir aquele R$1 milhão, ela se sente fracassada, inútil. Eu não vou dizer para você relaxar, eu não vou dizer para você não fazer, mas eu tô dizendo assim, é o lance de você, cara, você já tem tanta coisa legal que a você gente não curtiu o percebe. momento, né? A gente não percebe. Por exemplo, eu sempre falo, eu falo isso direto, eu falo com a minha esposa, eu falo com as pessoas, eu falo assim, ó, os problemas que você tem é o pedido de oração de mais de 1 bilhão de pessoas. É, 1 bilhão de pessoas estão pedindo para ter o problema que você tem, verdade. sabe? Tipo assim, nossa, porque eu tô aqui andando aqui Bati de meu carro, sei metrô. lá. Os caras falam, cara, o cara tá preso há 10 anos. É, Ele fala assim, como eu queria só andar de metrô, verdade. sabe? Bati meu Tipo, carro. pô, Ah, tô comendo essa comida aqui que não tá legal. Cara, tem muita gente que gostaria de estar comendo algo a não ser uma pasta que cai é, direto no estômago, que o nossa, cara não consegue consegue mastigar, mastigar. ou ele não tem o Verdade. que comer. Então, isso é meio poliana. Pode ser, sabe, poliana moça ali, mas pode ser uma situação de tipo assim, eu não vou dizer para você se acomodar no que você tem, mas é você não ficar infeliz pelo que você não tem. Verdade. Vá atrás do que você quer, mas é, são muitas coisas, cara, são muitas coisas. É você poder tomar uma água, é Sim. você poder comer, é você poder caminhar, é você poder respirar, é você poder olhar, é poder você dormir numa casa, seja ela qual for, mas você tá numa casa. Você, tá, eu brigo com meu pai. Cara, tem muitas pessoas que falam assim, pô, como eu queria ter um pai. É, queria ter um pai pra Pô, eu brigar. brigo com a minha mãe, quantas pessoas queriam ter uma mãe pra brigar também, pra falar, porra, mas de alguma forma, mas minha mãe é muito não sei o quê, mas e não ter? Zero. Se você não tem mãe, você não existiria. Verdade. Você nem existiria. Eu devia ter nascido, então, sei lá, jogado pra adoção. Será? Será que você gostaria mesmo de depois pensar nessa situação? Por que minha Será? mãe me renegou desde o eu preferiria, porque ela me espanca, porque ela. Cara, tem tanta coisa, cara, que não precisa nem chegar nesses extremos. Tem tanta coisa boa que acontece na nossa vida e a gente Não dá valor, né? fica sempre buscando a métrica da excelência e tem que tomar cuidado. Algumas métricas são reais, mas eu posso te afirmar, cara, a maioria não é.